nós ler a palavra à igreja de Filadélfia. Apocalipse 3:7, o último livro da Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Eu aguardo. Glória a Deus. É 3, versículo 7. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Capítulo 3, verso 7. Isso. Glória a Deus. 3, verso 7. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler com a guia do Espírito Santo, com a ajuda de Deus. Apocalipse 3, verso 7. Escreva, a minha linguagem é um pouco diferente, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Só que vocês vão ver que algumas palavras um pouco diferentes, mas o sentido é o mesmo. Não vai alterar aqui o conteúdo. Escreva ao anjo da igreja de Filadélfia: assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém mais abre. Verso 8, eu estou agora. Conheço a sua conduta, ou as suas obras, né? Coloquei à sua frente uma porta aberta, que ninguém mais poderá fechar, pois você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não renegou meu nome. Glória a Deus. Sei que existem por aí alguns que se dizem judeus, são mentirosos, da sinagoga de Satanás. Vou entregá-los a você. Eles vão ter que ajoelhar aos seus pés e reconhecer que eu te amo. Uma vez que você guardou a minha ordem ou a minha palavra para perseverar, eu também guardarei você da hora da tentação. Essa hora virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os habitantes da terra. Verso 11. Eu venho logo. Segure firme o que você tem, ou guarde o que tem, né? Para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus. Glória, e aí ficará firme para sempre. Gravarei nele o nome do meu Deus, gravarei o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, de junto do meu Deus. Gravarei no vencedor o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. O Apocalipse é um dos livros mais contraditórios que tem nas suas interpretações, né? Porque existem várias vertentes de interpretativa do Apocalipse. Existem 4 principais linhas de interpretação do Apocalipse. Você dá uma pesquisada, dá um Google mesmo, você vai ver, que são os preteristas. Eu não sou estudioso, mas o pretérito a gente sabe que é passado, né? Então tem os preteristas, tem os históricos, que são normalmente os reformadores. Então Lutero, João Calvino, eles eram mais a linhagem histórica da interpretação do Apocalipse. Tem os idealistas, que é uma linguagem mais contemporânea, uma interpretação mais moderna, onde infelizmente acaba acreditando nessa vertente que todo Apocalipse é simbólico. Então não acredita nas questões históricas, acredita que ali se fala de uma luta entre o bem e o mal, mas não necessariamente de eventos históricos na escatologia ou na cronologia. E tem os futuristas. O que é o futurista? O futurista, mais ou menos no ano de 1800, um homem chamado John Nelson Darby, ele começou a interpretar que todo o Apocalipse, a partir do capítulo 4, era tudo para o futuro. Então, do capítulo 1 ao 4, tudo se referia àquela época, a perseguição que se iniciou para aquela igreja primitiva. Mas que a partir do capítulo 4, de um versículo específico, eu não vou lembrar agora, nem vou perder tempo para olhar aqui, quando fala que João viu uma porta aberta no céu, Deus falou para ele: sobe aqui. Então, para o dispensacionalista, o futurista, aquilo se refere à igreja, ao arrebatamento, a igreja vai estar no céu no período da grande tribulação, e aí para eles tudo é futuro. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Todas essas linhas interpretativas, se você estudar, e eu estudo cada uma delas, eu sou um amante do Apocalipse, há muitos anos eu estudo o Apocalipse, todas elas vão ter pontos positivos e pontos negativos. Por isso que a gente nunca pode ser uma pessoa extremista, né? Porque assim, a não ser Jesus, que é a verdade absoluta e é uma relativa, né? Algumas verdades são relativas. Algumas coisas que eu enxergo de um ponto de vista, você enxerga do outro. E a gente não vai concordar em graus, gêneros e números em tudo, inclusive nas interpretações da Bíblia. Por isso que existem várias denominações que divergem em vários assuntos, né? Por exemplo, existe uma linhagem que é da predestinação, que chamamos de calvinismo, por causa do João Calvino. Ele interpreta que as pessoas são predestinadas
tem uma linhagem de interpretação da salvação, que é chamada no estudo da teologia de soteriologia, em que é própria deles. Já tem os arminianos, que creem que a salvação é aberta para todos, e assim por diante. Todos são de Deus. O importante é a gente saber, irmãos, que a Bíblia ela não é um livro de interpretação pessoal. Nós temos que entender que aqui tem um contexto, tem por detrás uma história, então é necessário a gente entender a interpretação do texto, ler com atenção, orar, pedir para o Espírito Santo abrir a nossa mente para que a gente possa entender o texto e aplicar na nossa vida. Amém. Tem coisas que estão escritas na Bíblia que não se aplicam para o nosso tempo hoje. Tem questões que são cerimoniais, por exemplo. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 7 que quando se houve mudança de sacerdócio, necessariamente se modificou a lei, houve alteração na lei. O que isso quer dizer? Jesus é de uma ordem de sacerdócio que não era daquela ordem antiga de Arão, levítica. Então quando ele vem e ele muda o sacerdócio, ele cumpre as leis cerimoniais. Então, de certa forma, apesar de Jesus ter falado em Mateus, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la, o que ele quis dizer é que ele era um cumprimento profético, mas ele aboliu algumas questões da lei, principalmente cerimoniais. Por quê? Porque na lei se fazia sacrifício para perdão de pecados. Hoje nós sabemos que não é necessário mais nenhum sacrifício para perdoar pecados, porque Jesus veio uma vez só para perdoar os pecados. O sacrifício dele é perfeito. Não é preciso vir e morrer várias vezes, oferecer diversos sacrifícios para perdão de pecados. Lá em João, a carta de João, ele diz o seguinte: filhinhos, Jesus é a expiação pelos nossos pecados, quer dizer, ele é o sacrifício em prol da nossa salvação. E ele diz não só pelos nossos pecados, mas da humanidade inteira. E ele diz assim: filhinhos, se pecar, nós temos diante de Deus um advogado, e o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Então o crente tem uma arma forte. Ele pecou, ele errou, ele caiu diante de Deus, ele levanta, ele se arrepende, ele ora, pede perdão e fala: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. E o sangue de Jesus é que purifica o crente de todo pecado. Então não precisa mais de sacrifício. Amém. Então veja, essa questão foi abolida. Na lei podia ter várias mulheres. Jesus falou não, no princípio não foi assim, se interpretar errado. Jesus fala o quê? Que o homem, que Deus uniu, o homem não separa, falando de monogamia, não de poligamia. Ele vai alterando algumas questões da lei. Se fosse para ficar na lei, Jesus não tinha vindo, ficava no que estava, não é verdade? Mas Jesus veio para trazer uma diferença, e não só uma restauração da lei, ele veio para trazer algo novo, porque não se costura remendo novo em pano velho, não se deita vinho novo em odres velhas. Ele não veio para restaurar aquela estrutura velha, ele veio para trazer uma novidade, ele veio para abrir uma porta que ele próprio é a porta. Ele não só é a porta, mas ele também é o caminho. Ele disse aqui ao anjo da igreja que está em Filadélfia: escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Ele é a porta que conduz à salvação, ele é a porta no curral das ovelhas. Está escrito lá em João capítulo 10, quem entra por outra parte, irmão, aleluia, quem não entra pela porta não pode ir até a Deus. Ele é o único acesso ao Pai, ao Criador. Em nome de Jesus, nessa manhã, essa porta de salvação que foi aberta, ninguém pode fechar na sua vida, nem Satanás, nem enfermidade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura, nada pode separar você do amor de Deus. Ninguém pode fechar essa porta que é chamada de salvação, que é Jesus Cristo na tua vida, na glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus Cristo, irmãos, ele é a porta, ele também é o caminho. Ele falou: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Amém. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ninguém vem ao Pai? Porque ele e o Pai são um. Amém. Ele falou: quem vê a mim vê o Pai, né? Felipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai, porque nos basta, lá em 14 de João. Ele falou: Felipe, eu tenho estado todo dia com você, e tu pergunta, fala, questiona para ver o Pai, porque eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai vê a mim. Glória a Deus nas alturas. Então os judeus estavam com uma porta, irmãos, que aquela porta não é a porta do qual das ovelhas. Jesus fala: todo aquele que não entra pela porta e que não é o pastor das ovelhas, não é? Que a porta é ele. Os judeus estavam querendo salvação através de obras da lei, através de sacrifícios, através de 613 mandamentos da Torá. Eles achavam que por causa das prescrições, por causa da guarda do sábado, por causa de tudo aquilo que eles praticavam na questão legalista das leis, obteriam salvação, justificação. Mas a Bíblia fala claramente que é impossível, irmãos, nós sermos salvos pelas obras da lei.
Quer dizer, não há nada que eu faça que eu possa obter o perdão e a salvação de Deus. Nada, irmãos, que nós possamos fazer nessa terra, um dinheiro que a gente doa, uma obra de caridade. Paulo diz lá em Coríntios capítulo 13, que ainda que ele distribuísse toda a fortuna dele para o sustento dos pobres, ainda que ele entregasse o corpo dele para ser queimado, nada disso adiantaria, porque a salvação não se obtém com as coisas dessa vida. A salvação foi mérito de Jesus Cristo. Ele nos comprou, e a moeda de troca para nos comprar foi o seu próprio sangue. Ele nos resgatou da maldição do pecado, nos transferiu do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz, e fez você e eu aceitar os lugares celestiais em Cristo, o qual Ele já tem nos abençoado, porque essa porta, querido Deus, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Ele nos salvou primeiramente da condenação e da culpa do pecado. Aqui no presente Ele te salva do poder e do domínio do pecado. Quando Ele vier em nome de glória, Ele te glorificará. Ele vai salvar você da presença do pecado. Mas aqui agora a salvação, ela abrange a tua vida física, a tua vida sentimental, as áreas espirituais da tua vida. Aquilo que você precisa, coloca na mão de Deus, confia nele, porque Ele tem poder de fazer muito mais além daquilo que você pede, daquilo que você pensa, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que abriu caminho para Israel passar no meio do mar. Ele é o Deus que arrancou água da rocha para Israel beber. Ele é o Deus que faz coisas sobrenaturais, porque Ele é ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo não mudou. E aí, a igreja vai passando por uma perseguição. O Apocalipse foi escrito numa época que o povo estava sendo perseguido e morto pelo Império Romano. Na história diz que no ano 64 depois de Jesus Cristo, o imperador romano chamado Nero, ele mandou incendiar Roma, e ele culpou os cristãos por causa disso. Na história diz que os cristãos foram feitos de tocha humana, crianças e mães mortas ali como tochas de espetáculo para aquele mundo pagão da época, não é? Glória a Deus. Vocês vão ver isso em Tácito Cornélio, historiador do Império Romano do primeiro século. Se você colocar lá o testemunho de Jesus em Tácito Cornélio, qualquer um pode ver, isso é de domínio público, está no Google. Os cristãos foram perseguidos. No ano 90, quando o Apocalipse foi escrito, 90 a 100 depois de Cristo, supostamente, ninguém sabe ao certo, mas mais ou menos dessa época, diz que um irmão de um imperador romano chamado Dominiciano, que é o irmão de Tito, filho de Vespasiano, Tito destruiu o templo. Profecia de Jesus no ano 70, ele falou que não ia ficar pedra sobre pedra, e Tito, filho de Vespasiano, ele destruiu o templo. Então, quando Tito morreu, o irmão dele assumiu o trono, que é o Dominiciano. O Dominiciano, ele não perseguiu os cristãos como Nero, a ponto de matar eles fisicamente, mas o que ele introduziu? O culto imperial. Então, em Apocalipse capítulo 2, fala da igreja que está em Pérgamo, onde diz que o trono de Satanás estava em Pérgamo, e Satanás habitava ali. Por que o trono de Satanás estava em Pérgamo? Porque a multidão afluía para adorar os deuses imperiais, para prestar o culto ao imperador. Então ali, o que o demônio fez? Ele viu que a sua tática de matar fisicamente não estava dando certo. Ele falou: então eu vou matar espiritualmente, vou corromper a fé, vou fazer aderir a idolatria. E aí os cristãos da época que não aderissem ao culto imperial, muitas vezes não podiam comprar e nem vender naquela época. Muitos cristãos eram espoliados, seus bens eram jogados nas cavernas, nos coliseus, para ser um espetáculo para o mundo. Então Satanás vai mudando as suas estratégias, irmão. Se ele não consegue matar o teu corpo, tem países hoje islâmicos que ele mata o corpo. Infelizmente, tem lugares aí comunistas que você vai, os cristãos são perseguidos e são mortos muitas vezes. Tem irmãos nossos morrendo, não é? Mas quando ele não mata o corpo, que não é proibido, não é permitido pelas leis daquele país, ele mata a alma. O que ele faz? Ele se introduz nas ideologias, ele se introduz nas faculdades, ele vai corrompendo a moral judaico-cristã, ele vai tirando os valores da família, e assim ele vai corrompendo e matando a alma. Irmão, vai dar glória a Deus, porque eu acredito que Jesus Cristo vai nos guardar da hora da tentação que há de vir para tentar os que habitam sobre a terra, porque ele disse na palavra para aquela igreja na época, mas se está escrito, nós vamos contextualizar para o nosso tempo. Ele também diz para nós: tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Então acredita que o Senhor vai te guardar, você e a tua casa, mas não deixa de orar, de interceder, porque você é coluna do templo de Deus. O nome de Deus está escrito em você. Em Apocalipse 7 diz que o nome de Deus está na fronte dos escolhidos. Isso significa
porta que ele abriu não vai se fechar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então ele diz ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: se diz que é santo, que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Se não me engano, em Isaías capítulo 22 fala sobre isso. De Euquias e tal, tinha a chave de Davi. O que ele fazia? Ele abria e fechava o templo, ele cuidava da casa do Senhor. Então, se nós formos simbolizar isso, trazer tipologicamente para o nosso tempo, o que significa? Que Jesus Cristo é aquele que dá acesso ao Pai. Quando o Santo dos Santos, antes de cair o templo no ano 70, que foi destruído, o templo de Zorobabel, no ano 70, irmãos, existiam dois compartimentos no templo, que era o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo era separado por uma cortina do lugar santíssimo. O lugar santíssimo, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, por causa de uma festa que era chamada de Yom Kippur, que era a festa da expiação anual. Somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano dentro daquele lugar. Antes dele entrar, ele tinha que pegar um bode, que era chamado de Azazel. Ele colocava a mão naquele bode, e ali ele transferia o pecado da nação para aquele bode. E aquele bode era o bode emissário. Ele tinha que sair pelo deserto, soltar pelo deserto, representando que ele levou os pecados do povo. Depois ele chegava e sacrificava mais um cordeiro, um cabrito, um animal antes de entrar no templo. Ele pegava o sangue, ele aspergia na cortina, ele entrava no lugar santíssimo, ele aspergia nos utensílios sagrados, ele aspergia na arca da aliança, porque a arca da aliança tinha uma tampa chamada propiciatório. O propiciatório fazia a propiciação. O que é a propiciação? A propiciação, para ser mais claro, é quando Deus está irado com você, mas alguém vai lá e faz uma expiação. O que é expiação? Quando alguém sofre a culpa pelos seus pecados, alguém morre pelo seu lugar, o castigo que era para você cai sobre aquela pessoa. Então é aplacada aquela ira, e há uma reconciliação. Então Deus era irado contra você, agora ele se torna propício. O sumo sacerdote fazia essa reconciliação anualmente, mas a palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo foi entregue em oração pelo nosso pecado, em sacrifício pela nossa salvação, em expiação pelas nossas almas, como está escrito em Isaías capítulo 53, que ele referiu pelas nossas transgressões, isso é expiação. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele, nas suas pisaduras nós somos sarados. Ele que é o sumo sacerdote, ele que em todo o tabernáculo não feito por mãos de homem, quando ele é crucificado como um sacrifício da Páscoa, no final da tarde, no dia da Páscoa, no 14 de Nissan, lá em Jerusalém, na hora que Jesus estava crucificado, às 3 e pouco até às 6 da tarde, quando ele vai entregar seu espírito, nessa hora o cordeiro estava sendo imolado para resgate da nação de Israel, representando a Páscoa, que era a libertação do cativeiro material. Tudo isso é tipologia. Jesus nos liberta naquele momento como um cordeiro pascual, um sacrifício substitutivo. A Bíblia diz que quando ele é posto na sepultura, antes de tirar o corpo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, aquele lugar que separava o homem de Deus, o acesso que era negado por Cristo foi aberto, um caminho de salvação, uma porta que levou ao céu. Dá glória a Deus nessa manhã. Obrigado, Senhor. Rasgou-se o véu, aquele véu que representava a separação entre Deus e os homens. Ali abriu o acesso que nos era negado, só através de sacrifícios, de sacerdotes, só através de intercessores. Deus te deu acesso direto ao Pai. Para de mendigar, aleluia, para terceiros a tua obrigação. Para de terceirizar a tua fé, a tua salvação. E você não entendeu ainda que existe poder nas tuas palavras. Por quê? Tu tem a palavra de Deus, como diz Romanos 10. A palavra de Deus está na tua boca e no teu coração, e ela fala que a fé tem uma confissão. Você entendeu que se você reclamar, fica vendo a situação e olhando pelo cenário atual, a tua vida não vai mudar, porque você está profetizando desgraça. Mas nessa manhã o Espírito Santo, ele diz: ouça o que eu digo nas igrejas. Ele quer ungir os teus lábios com uma tenaz de brasa viva, que é a palavra que desce no lugar de Deus. Ele quer purificar a tua palavra, o teu coração, e você tem que profetizar para essa forma, e ela tem que sair da tua vida. Da glória a Deus. O poder está nas palavras, irmão. A Bíblia diz em Provérbios: a vida e a morte estão no poder da língua. Você sabia disso? Então, tipo assim, se você fala coisa negativa, você vai atrair tudo que não presta. Você fala palavrão, vai atrair tudo que não presta. Então tem muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida,
É culpa nossa. Sabia? A bagunça que está do lado de fora da sua vida é reflexo da bagunça que está dentro de você. Mas hoje o Espírito Santo, eu creio, vai fazer que nem Jesus fez em Mateus. Ele entrou ali em Jerusalém triunfante, pegou o templo, pegou um chicote, fez um azarrope de cordéis, começou a bater os cambiadores, virar as mesas do templo, ali que estavam vendendo os vendilhão do templo, começou a fazer uma purificação naquele lugar. Hoje essa palavra é purificação, hoje essa palavra é o sabão do lavandeiro, é como o fogo do ourives que purifica o ouro. Deus quer purificar o meu e o seu coração, Ele quer nos consagrar no seu altar santo, porque Ele quer usar de você como boca de Deus. Ele não quer você mendigando mais, aleluia, amor de ninguém, mendigando o pão de cada dia. A miséria vai ter que sair da minha, da sua vida, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus que multiplicou 7 pães e 2 peixinhos, Ele está vivo para todo sempre, e Ele está nessa noite, Deus, nessa manhã, dentro dessa casa de oração. Quem acredita, pelo amor de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Então ele dizia: bom, a gente pregar assim, não adianta eu querer imitar ninguém e nem querer ter como que eu prego, se não sou eu. Se não é para eu ser eu, então eu vou ficar quieto, tem que ser eu, né? Olha os dedos da mão, diferente cada um do outro, né? Somos vários membros, cada um tem o seu dom. Um fala mais baixo, um fala mais alto, um tem mais conhecimento, fala mais vai, mais forte, mas é tudo Deus. O importante é Deus estar falando. Glória o importante a Deus. é você sentir que o teu pastor está falando com você, que a porta que te abriu nunca mais vai fechar. E Deus é porta, você tem glória, está falando de salvação aqui, mas Ele é poderoso para abrir porta onde não tem parede. Eu vejo pela essa palavra uma porta que vai se abrir na vida de alguém, uma porta excelente. Você vai dar glória a Deus, porque o Senhor está abrindo a porta que estava fechada, seja em qual área que for da tua vida, seja na tua saúde, seja na vida material. Aquele que tem a chave de Davi, tem a chave de todas as portas. Ele vai abrir uma porta na nossa vida, o nome dele será glorificado. Glória a Deus. Não sei que porta é essa, eu sei que é a porta que você vai dar glória. Amém, Senhor. Amém. Lá no Salmo está escrito: abrem, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Abre o teu coração que o Rei da Glória vai entrar. Glória a Deus. Quando ele entra, irmão, ele entra para arrebentar com tudo que é mal. Ele entra para arrancar todas as escamas, todas as escórias, tudo aquilo que não presta, tudo que foi inimigo vai fugir da tua vida. Pelo poder da palavra. Mas olha, tem coisas que a gente prega e muitos ficam esperando, terceirizando. A irmã pregou, tem que acontecer. Só que às vezes tem um posicionamento na nossa vida também. Lá em Deuteronômio capítulo 28, se eu não me engano, fala: das bênçãos seguirão te alcançarão. Só que antes dele falar que vai dizer, para que siga você e alcance as bênçãos, essas bênçãos seguirão e te alcançarão, se guardares os meus mandamentos, se andares conforme a minha palavra. Então existe um si na bênção também. Não é a bênção lá vai ser irrevogável porque é predestinação. Não tem essa de predestinação, não. A predestinação é: se você permanecer em Cristo, você vai ser salvo. Se você sair de Cristo, você não vai ser salvo. Não é verdade? Amém. Não dá, isso é apostasia. Sabe o que é apostasia? Abandonar a fé. Paulo fala de 2 pessoas ali que naufragaram a fé. Então, passe o que passar, ainda que essa semana aperte mais um pouquinho, que se você essa palavra fala assim: mas meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, mais aparece a vibração. A palavra falou que acontecer ia fazer, agora apertou mais. Se está arrochando, se está apertando, é para melhorar. Se piorou, é para melhorar. Se desceu um pouquinho mais, é porque não tem mais para onde descer, você vai subir. Acredita nessa palavra. Ela é profética, ela tem poder de fazer obras extraordinárias, porque a palavra é Cristo. Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra que se materializou. Ele não é um Deus de madeira pendurado na parede, Ele é um Deus vivo, que intercede, que intervém, que conversa, que salva, que consola, que cura. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que criou os céus e a terra. Da glória a Deus. Glória a Deus. Porque, irmão, não é que a gente serve a Deus só pelas coisas que Ele pode fazer, não é isso, irmão. Mas vai falar para a pessoa que está lá, morreu a família inteira, está passando necessidades terríveis, só desgraça na vida dele.
que o cara acredita em vários deuses, vai falar para ele que o seu Deus é o Deus verdadeiro. Aí ele vai apresentar uma gama de deuses. Vai, meu Deus, o Deus da chuva, o Deus do sol, olha a minha vida como está aqui. Ó. Quer ver resultado, irmão? Se não tiver resultado, que Deus é esse? Não é que eu estou falando sobre a Deus. Estou dizendo para a gente rever nosso conceito. Que a Bíblia fala que os sinais seguirão os que creem. Os sinais não estão me seguindo, então alguma coisa errada comigo, porque com ele não tem nada de errado. Os sinais têm que nos seguir, irmão. É isso aí. Consagração, não é? Glória a Buscar Deus. com mais intensidade. Quanto mais você pedir, mais Deus vai te dar. Ezequiel capítulo 47 fala que ele viu uma visão. Ele viu uma torrente de águas purificadoras. Glória a Deus. Saía debaixo do templo. Saiu um rio, que ele ia cada vez ficando mais aprofundado, até ele desaguar no rio morto, no mar morto, lá para aqueles lados da grande Jerusalém. O que isso significa, irmão? Que ele foi nadando, ele não ficou no raso. Ele não se contentou a água na canela. Ele foi onde dava no joelho, onde dava nas coxas, dava na barriga, no peito, depois ele mergulhou naquele lugar. Glória a Quanto Deus. mais você buscar de Deus, mais Deus tem para te Aleluia. dar. Ele é uma fonte inesgotável, infinita, eterna, imortal, pré-existente, irmão. Ele pode fazer tudo, é nós que estamos diminuindo ele. O Deus que você diz que você serve é o Deus que se materializa na sua vida. Qual é o Deus que nós estamos apresentando para o mundo? Não é o materialismo, não. Não estou falando de antropocentrismo, nem estou falando de triunfalismo. Eu estou falando do Deus verdadeiro, que Davi falou: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O Deus que Davi falou: eu fui moço, eu sou velho, mas eu nunca vi um justo, sua descendência mendigar o pão. Nós não podemos mendigar pão, não podemos, porque você é filho. Deus pôs uma mesa perante os teus inimigos. Hoje ele vai ungir a cabeça com óleo da glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A unção de Deus está sobre mim, sobre você. Amém. A unção que é isso, irmão? Deus morar dentro de você. A Bíblia Glória fala a que ele Deus. é Emmanuel. Em ou in, né? Lá no latim, sei lá o que é. Latim. In, que é in. Man é homem. El vem da raiz semítica, sei lá, de El, de Deus. Deus dentro do homem. Glória Ele veio a Deus. habitar dentro de nós. A Bíblia fala que Deus fez nós a morada do Espírito Santo. Nós somos o templo vivo. Amém. Então, irmão, sai daqui hoje sabendo que a mudança na tua vida não depende do irmão deles, nem dessa palavra que eu preguei. A gente fala assim, essa palavra, mas é no sentido que, se você se apegar e praticar ela, e colocar em prática na tua vida, ela vai mudar. É assim mesmo. Porque senão Deus está dando uma direção hoje. Essa semana você vai entrar sem reclamar. Você vai dar glória a Deus por mais uma situação difícil pela desgraça. Você vai falar assim: Deus, Glória a Deus. porque mesmo em meio a essa tormenta, o Senhor está comigo. O que eu estou Aleluia. enxergando aqui agora não foi o que o Senhor prometeu. Começa a reivindicar para Deus aquilo que Ele já prometeu para Deus. Não foi isso que o Senhor prometeu. O Senhor não prometeu que eu ia ficar de cabeça baixa, chorando, engano pelos cantos da casa. O Senhor prometeu que eu ia ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Começa a partir de agora a Glória a mudar Deus. suas palavras. Começa a mudar suas atitudes. Porque se você fizer assim, não vai demorar muito tempo depois dessa palavra. Na tua vida vai mudar pela sua atitude. Glória a Deus. Aleluia. Então não depende muito de mim. O que dependia de mim era pregar essa palavra. Daqui para aí é você. É verdade. É nós. É como nós vamos daqui para frente agir a partir dessa palavra. Nós vamos continuar falando que Deus é pequeno. Nós vamos continuar na miséria. Nós vamos continuar aceitando a derrota. Ah, não é isso mesmo. Deus quer para mim, sabe todas as coisas. É pagar a conta apertada, viver essa vidinha, né? De mesmice. Às vezes paga uma coisa, deixa outra para outro mês e vai atrasando. Não é isso que Deus quer, não, irmão. Eu não sou a favor de teologia de prosperidade nesse sentido que ficou essa bagunça. Mas eu acredito no Deus que prospera, irmão. Glória a Deus. Paulo diz lá em Coríntios, sei lá, acho que é Coríntios que ele fala, capítulo 9. Ele é aquele que dá pão ao que tem fome, e semente para aquele que semeia. Amém. Ele fala: orem a Deus para que Deus possa dar para vocês, para que vocês estão para repartir com os demais, irmão. Então, assim, Glória a tem Deus. coisa que ele está aceitando. Está aceitando a depressão. Está aceitando, irmão. Está aceitando a doença. Eu estou há 3 anos com uma doença crônica no meu intestino. Tem hora que eu tenho dores homéricas. Eu sei que muita gente vai para aprender, para de tentar Deus, vai no médico. Eu já fui algumas vezes. Mas você sabe como é que é a medicina aí? Preciso fazer uma colonoscopia. Mas eu estou na fé que eu vou ser curado, eu vou fazer. Glória a Deus. Mas eu fiquei 3, 4 anos esperando em Deus. Me torcendo de dor e pôr a mão na enfermidade, porque eu sei que Deus cura, irmão. Amém. Não é tentar Deus, é fé. Se você tiver fé, né? Se você não tiver a fé suficiente, vai, faz o procedimento. Eu tenho fé, eu tinha um nódulo debaixo do braço, eu profetizei para ele desaparecer. Glória a Deus. São quantas coisas a gente viu, gente? Vomitar pensaria, coisas extraordinárias.
Isso Deus faz por mim? Eu não sou pecador. Isso Deus faz porque é cumprimento da sua palavra, 16 de março, em meu nome expulsaram os demônios, falam milagres e maravilhas. Você acredita nisso? Se apropria disso, então, toma posse, põe a mão sobre a tua cabeça, profetiza para essa enfermidade e manda ela sair no nome de Jesus Cristo, porque mesmo que não se materializar na hora que você pediu, você vai continuar fazendo, porque quando você faz isso, você está se posicionando no mundo espiritual. Então você vai trazer à existência as coisas que não existem. E aquilo que você ainda não viu vai se materializar na sua frente. Você vai apalpar o milagre de Deus. Eu creio, Senhor. Aleluia. Vai apalpar, irmão. Eu estou falando que eu tenho experiência. O Joarildo, que está aqui com nós, que vai alugar a sala Brasil, se Deus quiser, para quem acredita, dá glória a Deus. Glória a Deus. Passar a Brasil pregar o nome de Cristo através da renovadora. O Joarildo, irmãos, ele é um homem de Deus. Ele foi 16 anos, né? Alcoólatra, morador de rua. Quando ele tomou posse da palavra, se apropriou da palavra, Deus mudou a história dele. Hoje ele é um grande empresário, irmão. Glória a Deus. Glória então, a Deus. assim, ele já trabalhou comigo no ministério, no apóstolo Carlos de Cristo, que nós vimos milagres, curas instantâneas. Ultimamente, Bruno, eu vou encerrar rapidinho. Eu recebi uma proposta do Joarildo sabe, se vocês quiserem um áudio. Um pessoal de uma igreja que me conhecia, me chamaram para trabalhar com eles. Falou, nós vamos te dar um salário. Vai ficar a semana inteira na igreja. Estava conversando com o Joarildo. Vai ficar a semana inteira na igreja, você vai folgar no sábado. Sabe o que eu fiz? Poderia até ter uma certa segurança, né? Falou, poxa, vai ter um salário, vou sair da chuva, vou parar de vender no porta a porta aí, vou ficar segurado, vou ter um lugar de fazer o que eu gosto, ficar me dedicando a isso. Sabe o que eu fiz? Eu falei com o Joarildo, eu neguei, reclinei, porque eu creio que Deus tem grandes coisas na renovadora. Glória eu vou a Deus. agora renunciar isso aqui, porque lá na frente Deus tem uma grande obra fazendo essa igreja, eu tenho certeza. Aleluia. E eu vou ver, o Bruno vai ver, o Sérgio vai ver, nós vamos participar. Glória nós a vamos Deus. alcançar outros continentes. Deus vai abrir porta para nós em outras Glória a nações. Deus. Deus vai fazer obra na vida de quem crê. Quem não crê vai chutar o dedo, vai ver e não vai participar. Mas se você quer, volta a fé para o Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Peça a fé que Ele vai te dar. Glória a Deus. Mas tem que Aleluia. orar assim, irmão. Tem que ser ousado. Eu oro assim. Ah, mas você está com Deus. Não estou com Deus na parede, não. Mas tem coisa que você tem que conversar com Deus ali firme. Tinha uma situação lá na minha casa. Vou ficar fazendo umas baladas lá na minha casa, muro. Liga lá, até aquelas Iroflex, aquelas luzes de balada. E uma maconhada nervosa, fumando maconha, fumaça dentro do meu quarto. Aquelas músicas lindas, funk, que só fala coisa bonita, né? Só palavrão e baixaria. E aquilo entrando na minha casa. Meu sogro doente, com mal de parto, tratado na cama, minha sogra idosa, minha criança pequena, minha esposa. Eu falei, Senhor, o que é isso? Eu sou o quê? Um servo de Deus ou um saco de batata? Um tapete do capeta? Comecei a orar e falei, Senhor, não é justo não. Eu não aceito isso na minha vida, Senhor. Tem misericórdia de mim. Falei, tira esse povo daqui, Senhor. Arranca eles aí, não mata não, não faz nada de ruim, mas tira eles daqui, não é justo o que eles estão fazendo. Irmão, essa situação já estava quase ano. Mas eu falei para minha esposa, fazer uma consagração de semanas aqui, Deus vai fazer uma obra. Eu fiz, acho que quase 2 semanas de oração. Na primeira semana que eu orei, já no outro final de semana, naquela semana eles ficaram calmos. Parou de fumar maconha na frente da nossa casa, dentro da nossa casa, parou de fazer aquelas músicas. E eu fiquei feliz, você está vendo como uma oração resolve? Só que passou 15 dias depois daquela oração, eles voltaram a fazer tudo de novo. Aí minha esposa falou, tá vendo? Que adianta ficar orando aí? Você orou uma semana que não sei o que, não resolve. Eu falei, não, Deus, agora não, agora até a minha mulher, que eu falei, tem misericórdia, Senhor. Não aceito isso na minha vida. Minha sogra é idosa, tem que ficar ouvindo essas baixarias, meu sogro é idoso, criança, não, Deus, tira essas pessoas daqui, resumindo, irmão. Passou uma semana de oração, não sei o que aconteceu. O povo lá teve uma contenda entre eles, graças a Deus ninguém se machucou. Mas no meio da noite, irmão, o vizinho pegou as coisas, mandou um caminhão de madrugada e foi embora. No dia seguinte, amanheceu, a casa estava lá vazia. Glória a Deus. Mas e se eu tivesse me posicionado? Eu estava até agora com aqueles vizinhos fumando maconha e tirando tudo dentro da minha casa. Tem coisa que é posicionamento, irmão. É ou você se posiciona e você muda essa situação ou você aceita aquilo. Tem gente que fala que é heresia, que é antropocentrismo. Não estou nem aí, irmão. Quero ver Deus fazer a obra na nossa vida. O que pensa, deixa de pensar de mim, ninguém paga minhas contas. O que importa é a sua intimidade com Glória Deus. a Deus. Você crê num Deus pequeno, ele vai ser pequeno. Se você deixar que sua vida é isso aí de mesmice, aceita isso daí, é o que Deus vai ser para você. O tamanho que você faz ele é o tamanho que você vai ser. E eu acredito num Deus infinito, irmão. Amém. E Ele enche toda a terra com a sua glória. Glória a Lá em Deus. 6 de Isaías, os serafins ficaram tão maravilhados que a Bíblia diz que dia e noite, eternamente, eles ficam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, que Glória a Deus é esse? Deus. Que tamanho de poder é esse?
Você tem acesso a isso, porque Jesus Cristo é a porta que leva a Deus. Amém. Você não está sabendo utilizar esse recurso, não está sabendo se apropriar do que Cristo conquistou por você lá na cruz. Enquanto você não souber e eu não souber, eu vou ficar nessa situação. Eu renunciei em muitas situações para obter algo maior. Eu sacrifiquei aqui o salário, o Joaildo é testemunho. Depois eu mando os alunos irmãos, porque eu falei, aqui tem coisa maior. Glória a Deus. Deus está me testando, quer me dar o bom, só que Deus tem o melhor para mim. Glória Deus a tem Deus. o melhor para você. Deus não tem o bom, não. Deus tem o excelente para a tua vida. E para você saber que é Deus, a porta que Ele vai abrir, você vai vir aqui não para glorificar o Deus. Talvez eu nem esteja aqui, mas você vai dar glória a Deus, porque desde Apocalipse, a porta da salvação abriu uma porta material para provar que Ele é Deus e Ele vai ser glorificado. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. Glória a Aleluia. Deus. Era muito jovem, não sei, talvez comecei a vir na igreja com 19 anos, e aí eu entrei na empresa com 20 anos. Entrei na empresa com 20 anos. E num serviço muito qualificado, porque nós estávamos trabalhando no bairro, lá no Jaguaré, uma metalúrgica pequena. E aí foram chamando, né, lá da outra, foram chamando pessoas para trabalhar. Numa metalúrgica, eu vou dizer para os irmãos assim, para não exagerar, né? Para não exagerar, umas 5, 6 vezes maior, com 600 funcionários. Aqui tinha 100, lá tinha 600. O grande. E aí foram chamando, e eu fui um daqueles que fui lembrado. Eu não fui lá fazer teste, eu fui lembrado. Alguém falou, tem aquele jovem lá, que trabalha, é esforçado, falaram lá. Chama ele também, já que chamou A, B, C e D, chamou lá uma meia dúzia, chama aquele jovem também. É um chamado, né? E aí esse jovem, naquela época, esse jovem que você está vendo, naquela época, tinha 19 anos. E na igreja, o irmão mais velho fez uma pregação. Sabe qual? Sabe qual pregação que fez? A que você ouviu hoje. Que Jesus tem a chave de Davi. O que ele abrir na tua vida, ninguém fecha. Abriu meu casamento. Tá aí, ó. 45 anos de casado para completar. 45. Na empresa, 45. Porque quando isso tudo aconteceu, eu senti que era o momento que eu deveria casar, que eu estava em situação favorável, irmão, e marcamos nosso casamento, e até hoje. Então, em algumas áreas todas abriu. Glória a Deus. Bom, não vou dizer que tentaram fechar. As empresas mudam as diretorias, as estratégias, mas a porta, eu estou falando a porta, não é a empresa, a porta está aberta até o dia. Glória a Deus. 45 anos depois. Dá para testemunhar ou não? Amém. Dá para Glória a falar Deus. a porta que o Senhor abre e ninguém fecha? Irmãos, não fecha. Não fecha, é o Senhor que abre. Então era essa palavra, aquele irmão de idade pregando, eu estou me ouvindo no banco, escutando aquilo, eu falei, meu Deus, é assim, Senhor. Eu falo, você vai ver que é assim, eu estou vendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós ouvimos hoje nessa palavra. O que o Senhor vai abrir, eu não sei, eu não estou na tua casa. Pode abrir a mente de alguém. Porque essa palavra, ela não é um pedacinho material. Ela é uma grandeza de Deus. Essa palavra é uma grandeza. A mente está fechada daquela pessoa. Se Deus abrir, ninguém fecha mais. Glória a Deus. A coisa é muito grande. Amém. O que Deus abre, irmão, o que Deus abre, ninguém fecha. É uma chave de Deus para tudo na tua vida. Glória a Deus. Eu citei o meu aspecto conjugal e eu citei 2 áreas da minha vida. Mas a minha mente abriu, é outra área. O Senhor me deu saúde, é outra área. Glória a Deus. E vai, irmão, e vai. Então o Senhor abre as áreas todas. Glória a Na Deus. nossa vida, se você
do que você ouviu que eu criei lá com 19 anos e meio. Eu estou desfrutando até hoje. Glória a Deus. Essa bênção. Aqui no Jardim da Luz, Deus abriu essa porta. Não foi eu que abri. Não fui eu que abri. Foi o outro irmão que recebeu o testemunho. E eu estou aqui até hoje. Aqui, olha que mesa de Deus poderoso. Glória a Deus. Ah, mas você não queria estar no lugar que tem 2.000 pessoas? Eu quero estar no lugar onde Deus me põe. Aleluia. Onde a mesa de Deus está servida, para mim está ótimo. Irmão, para mim tanto faz eu pregar. Eu já preguei no lugar que tem às vezes 200 pessoas. Fui convidado. Emociona um pouquinho mais o pregador. É a mesma coisa. Porque o que vale é a visitação do Senhor. Amém. Não é um número de pessoas. Puxa, mas nem forro tem aqui. Não tem, mas tem o Senhor, tá bom? Amém. Não tem forro. Você já veio na igreja que não tem forro? Está direto na telha. Mas você precisa do forro? Essa palavra vai operar por causa do forro ou a fé que está no teu coração? A fé. Amém. Glória a Deus. Então é assim difícil, né? Queridos irmãos, vamos cantar um hino para depois encerrar. Ó, vamos dar direito aqui, tá? Essa família que virou já aqui, maravilhosa, que é a irmã Raimunda, é a Márcia, o Gustavo e o Gutierrez. O senhor veio abrir com o Gutierrez. Olha o que nós oramos por esse Gutierrez, para ele vir com saúde no mundo, hein, irmão? Amém. Abriu ou não abriu? Amém. A saúde dele ele está chorando mais. Chora um pouco, filho, não quer chorar, irmão. Mas a palavra cai lá. Ah, não acredito. Você não acredita? A palavra cai lá dentro do coraçãozinho dele. Cai já pensando que eu venho de pequenininho. Ó, essa família que vai chamar ele, vocês que vão chamar, a família da irmã Raimunda. Pode chamar. Glória a Olha, abre Deus. essa porta aí. Por que ela é fechada? Chuva? Tá frio. Ah, frio. Olha o hino, irmão. 59. Cântico 59. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Coisa gostosa, né? Coisa gostosa. Aleluia. Deus preparou para nós essa noite. E uma noite ela não está morrendo. Olha, resplandeceu. Está falando de a estrela da manhã está brilhando na nossa vida. Tá bom, irmão? Glória a Deus. Já resplandeceu a estrela da manhã, o seu belo fulgor me fez despertar. Ela brilha e não cessa de brilhar. A sua luz é o Senhor. É tão belo ver
e os conselhos da sua palavra permaneçam em nossos corações.